Bom, a ideia do vídeo de hoje é apresentar um pouco o cenário do que está acontecendo e indicar algumas leituras, né, para quem tem interesse em entender um pouco do que está acontecendo no mundo, o cenário político nacional e internacional, né. Então eu vou fazer algumas indicações de livros, até de vídeos, que depois também eu vou deixar na descrição, quem tiver interesse de se aprofundar e dar uma olhada nos vídeos, ou enfim, ter acesso a saber quais são os livros, que pode ser uma boa indicação para ler, para pensar essa conjuntura internacional, né? Então, do que eu estou falando especificamente quando a gente tenta entender a política de hoje, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo ocidental tem se discutido muito essa questão, né, dos países, digamos assim, de países centrais do capitalismo, né, da sociedade moderna. Tem se discutido por que candidatos, por exemplo, como Trump, na Europa vários candidatos também de direita, mais conservadores, têm chegado ao poder, né? Por que isso que até pouco tempo atrás esses candidatos eram até às vezes ridicularizados, né? O Trump, quando se candidatou ou anunciou a candidatura, por exemplo, a presidente dos Estados Unidos, em geral ninguém levava muito a sério que ele teria chance de vencer. E aqui no Brasil também agora, né? Pensando na América Latina, onde a gente mora, muita gente se surpreendeu com o Bolsonaro e a ideia hoje, muitos cientistas políticos estão tentando analisar, fazer pesquisas para tentar entender, né, o que explica o fenômeno Bolsonaro no Brasil e, enfim, as consequências disso. Então a ideia é indicar um pouco isso, né? Alguns autores, alguns livros que falam do cenário internacional, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, e também um pouquinho do que eu já vi sobre o que está se discutindo aqui no Brasil e fazer algumas indicações também nesse sentido. Então, uma coisa que a gente precisa entender, eu acho, e talvez dar uma base aqui para procurar e entender esses conteúdos, é entender que a gente, até a primeira metade do século XX, a gente tinha uma sociedade, digamos assim, né? Muito centrada numa discussão. Se você pegar aí os clássicos da sociologia, né? O Durkheim, por exemplo, Marx, o Weber, eles em geral vão te ajudar a entender um pouco isso, né? Tanto do ponto de vista das questões do mundo do trabalho, da construção do capitalismo, das novas relações sociais, do mundo se urbanizando, e como isso modificou a sociedade e a maneira como a gente vive, né? Desenvolvimento tecnológico, científico, então também ajuda a explicar um pouco essa nova sociedade que a gente começou a viver na modernidade. E aí, até a primeira metade em geral do século XX, né, até ali mais ou menos os anos 50, o mundo era de um jeito, né? Pensando nas relações de trabalho, trabalho industrial, fábrica, relações de movimentos sociais, movimento trabalhista, se organizando em sindicatos, ou até eventualmente em partidos políticos para reivindicar os direitos dos trabalhadores. E era mais ou menos então esse cenário que a gente tem, né, do mundo moderno. E aí isso muda, ou vem mudando, né, principalmente a partir aí dos anos 60, 1960, 1970. Então a segunda metade do século XX, em geral, se você procurar a bibliografia para ler sobre a segunda metade do século XX, você já vai ver que houve bastante mudança, né? Por exemplo, muita gente vai falar que a gente viveria até na ideia de pós-modernidade, né? Tem um vídeo gravado, inclusive, aqui sobre pós-modernidade. Depois também pode ser interessante dar uma olhada nisso, né? Então, a gente viveria, tanto é que para muitos autores a gente estaria então vivendo até num outro período, né? Que seria a pós-modernidade. Mas a ideia não entra nessa discussão aqui. A ideia aqui é só pontuar que a gente tem algumas mudanças acontecendo, então, desde a segunda metade do século XX até os dias de hoje, até o ano de 2020, né? Então, quais são algumas dessas mudanças que eu acho que é interessante entender? Primeiro, a gente começa a falar de globalização, né? E aí, claro, globalização aqui como um fenômeno bem específico, em geral, a partir dos anos 80, 1980 para cá, né? Para o que a gente está vivendo até agora, que é uma maior conexão econômica, né? Na ideia de universalizar o capitalismo. Então, basta lembrar que a partir dos anos 80, início dos anos 90, o bloco socialista, digamos assim, foi se desmanchando. Então o mundo vive sob a hegemonia do capitalismo, embora, claro, ainda tenha países que reivindiquem, né, que são comunistas ou socialistas, mas em geral o mundo é dominado hoje pelo capitalismo, né, de forma geral. Então a gente tem a consolidação do capitalismo, a gente tem a ideia então de globalização, né, com o mundo vivendo dentro de uma mesma lógica econômica, social, política, com a ideia de democracia, né, com os valores da democracia representativa. Então, a gente passou a ter essas mudanças, a gente tem essa ideia então da globalização, né, uma conexão econômica, política, cultural entre os países. A gente precisa pensar nisso então. E a gente também teve algumas outras mudanças, né, que a gente pode pensar. Claro, o uso cada vez mais frequente da tecnologia nas nossas vidas, de comunicação principalmente, também tem a ver com a globalização, tem a ver com mudanças no campo científico, de desenvolvimento dessas tecnologias. Do ponto de vista político também e cultural, a gente começa a perceber algumas mudanças, né?
Por exemplo, aí já vai uma primeira indicação aqui, é pensar esse livro aqui, né? Se alguém tem interesse, entender que agora a gente estaria vivendo no mundo, falei da pós-modernidade, mas também pós-materialista para muitos, né? Então aqui é o livro do professor Edinaldo, vou deixar a referência ali depois, sobre a ideia do que seriam os valores pós-materialistas da sociedade de hoje. Esse livro aqui, ele analisou, pegou uma tese, né, que é de autores do Engelhardt, lá dos Estados Unidos, entendendo os mundos, as sociedades da Europa, dos Estados Unidos, que seriam mais desenvolvidas, e analisou o desenvolvimento desses valores aqui no Brasil. Mas o que seria isso, né? Quando a gente pensa em ter uma sociedade que agora é pós-materialista? No sentido de que alguns valores começaram a mudar da segunda metade do século XX para cá, né? Por exemplo, movimentos sociais, né? Os movimentos sociais refletem um pouco essas mudanças também de valores políticos e culturais. Um mundo que até então era muito centrado na discussão de mercado de trabalho, né? Da discussão proletariado, né? Os trabalhadores e os patrões, e essa luta de classes, passou então dos anos 60, 70 a deslocar essa discussão para outras questões, outros valores políticos, né? Como, por exemplo, começou a se discutir nos Estados Unidos. O grande exemplo é a luta pelos direitos civis da população negra, né? E aí grandes nomes como Martin Luther King, por exemplo, ficaram muito conhecidos, né? E por essa luta e por essa organização política. Não é à toa o movimento negro, né? Também aqui no Brasil muito forte. E cada vez mais avançou em muitas discussões para combater o racismo, combater a desigualdade racial e econômica entre a população negra e a população branca. Então isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil também, dessas discussões. As mulheres, por exemplo, também o movimento feminista, né, começou a se preocupar com uma ideia de que precisamos incluir as mulheres, combater o machismo e como resolver as desigualdades de gênero na sociedade. A questão LGBT também é muito marcante nesse contexto, né? Começou a se discutir valores também sobre o combate à homofobia e direitos da população LGBT, como casamento, constituir família, e de ser reconhecidos esses direitos pelo Estado, né, pelo governo. A questão do meio ambiente também, né? Claro, também a descoberta sobre aquecimento global, mas também começou a haver uma preocupação em geral com preservação dos animais, das florestas, dos rios, oceanos, enfim. Então, a ideia de que a sociedade começou a partir do momento, né? E aí precisa lembrar, por exemplo, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viveu o que é chamado aí de uns 30 anos dourados, né? Ali de 1945 até mais ou menos os anos 1970, o mundo experimentou um grande crescimento econômico, né? Com o fim da guerra, principalmente se a gente pensar também esses países centrais, né? Os chamados países desenvolvidos, países ricos, depois os países, e aí considerando a Europa, né? Alemanha, França, por exemplo, Inglaterra. Pensando nos Estados Unidos, que foi né, saiu muito bem da Segunda Guerra Mundial, se consolidou como potência, né, global. Países asiáticos também, né, experimentaram um grande crescimento, o Japão talvez seja o maior exemplo, e agora recentemente também a China vem crescendo muito, isso também vem mudando a configuração do mundo. Então, esses países durante 30 anos ali, né, muitos países depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos até os anos 70, experimentaram um crescimento econômico muito grande. Então, o que era o medo até então de garantir a sobrevivência, né? Se preocupar com trabalho, salário, coisas mais da sobrevivência mais imediata, na medida que, superada a Segunda Guerra Mundial e a crise que veio depois, o mundo, né, depois do fim da guerra, aí o mundo entrou numa época de ascensão econômica e melhorou a qualidade de vida. Então as pessoas não precisaram mais se preocupar se elas teriam que comer, se elas sobreviveriam no dia seguinte. Elas começaram a ter condições de se preocupar com outros valores, né? Preservação do meio ambiente, que tipo de sociedade, né? Então a gente deixou de se perguntar se a gente sobreviveria, as questões, digamos assim, deixaram de ser questões sobre a sobrevivência imediata e começaram a ser temas sobre qualidade de vida, né? Qual é a sociedade que a gente quer daqui para frente. Então, para muitos autores aí está a relação, né? Na medida que a gente conseguiu, ou vários países conseguiram melhorar a condição econômica de vida da sua população, as pessoas começaram a querer pensar a qualidade de vida. Então, uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres, com menos preconceitos, menos racismo e todas as outras formas de preconceito que a gente pode imaginar. Então, é mais ou menos esse contexto, né? A ideia então de que essa mudança econômica, essa transformação de depois da Segunda Guerra, uma estabilização econômica em vários países que proporcionou maior qualidade de vida, fez com que a população começasse a desenvolver novas preocupações políticas e sociais, novos valores, né, em relação ao que ela queria. Então, se preocupar mais, não agora com a sobrevivência, mas com a qualidade de vida. Então, a gente quer uma sociedade mais igualitária, que preserve o meio ambiente, enfim, que garanta direitos iguais a todos, esse tipo de questão. Então, não é à toa também que quem lê, por exemplo, quem se interessa por movimentos sociais, e muitos desses valores pós-materialistas, digamos assim, estão relacionados
há uma discussão de movimentos sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um livro que é muito famoso do Eder Sader, também depois vou deixar a referência na descrição, e aí falando até do Brasil, né, nessa ideia de que emergiram ali dos anos 70, 80, novos movimentos sociais que estavam preocupados com questões, enfim, de moradia, de igualdade de gênero, do combate ao racismo. Então, seja no Brasil mesmo ou fora do Brasil, começou a emergir esse novo tipo de discussão. Então é interessante, né, ler um pouco sobre isso, né? Seja sobre movimentos sociais, que explicam um pouco essas mudanças, seja sobre valores pós-materialistas. Então acho que fica por aí a primeira dica. Então a gente, ao longo dessas últimas décadas, passou por transformações culturais de valores que a sociedade hoje considera importantes ou significativos para as sociedades modernas. E aí a gente chega justamente para pensar, entendendo esse contexto de transformação de valores nas sociedades, a gente começa a entender, aí muitos se perguntaram, mas então por que o Trump, por que na Europa também muitos partidos e candidatos mais conservadores de extrema direita têm ganhado poder se os valores estão mudando, né? Então aí vem a segunda indicação, que é justamente, né, desse livro aqui, que infelizmente ainda não tem em português, não tem a tradução, né, mas dá para encontrar resenhas, algumas coisas assim na internet, que é o Cultural Backlash, né? Aqui, que é o livro da Pippa Norris e do Ronald Ringelhart, né, que era também um dos autores da ideia do pós-materialismo. Segundo eles, nesse contexto então de transformação, né, de novos valores sociais e políticos, e aí um reflexo, né, como eu falei, dos movimentos sociais também, a gente pode pensar na política, desses novos movimentos, eles começaram a entender então que é uma reação cultural, digamos assim, né? Candidatos de extrema direita como Trump nos Estados Unidos, né, ditos aí como o novo populismo de direita, eles conseguiram captar a insatisfação, claro, e aí também tem o contexto de crise econômica que a gente tem vivido recentemente, Estados Unidos mesmo, né, a última grande crise, se a gente pensar em 2008, né, claro, e aí antes do contexto até do coronavírus, né, começou nos Estados Unidos com uma crise imobiliária que afetou depois que junto afetou o setor financeiro e se espalhou pelo mundo. Então, para muitos, daí, aproveitando esse contexto de crise econômica e percebendo a insatisfação, né, também criando uma ideia de que, principalmente os países europeus, Estados Unidos, né, com a ideia, por exemplo, do medo dos imigrantes, nós latinos aqui mesmo, né, de querer restringir a nossa chegada até esses países, com aqueles argumentos, né, de colocar um medo na população, de que os estrangeiros iam tirar o emprego das pessoas, iam levar criminalidade ou, enfim, outros tipos de problemas sociais, violência, enfim. Então, segundo esses autores, essa eleição de candidatos mais conservadores de extrema-direita, como Donald Trump nos Estados Unidos, representa uma reação cultural, né, dessa população que tá com medo dessas transformações. Então, há também uma questão geracional, né? Essas pessoas, claro, que em geral estão com medo dessas transformações, são pessoas, tem apontado que são pessoas mais velhas, né, e que esses candidatos de extrema-direita conseguiram captar esse medo dessas pessoas, né, de olha só o que vai acontecer, né, eles vão destruir a família, vão destruir os valores da nossa cultura, querem modificar nossas tradições. Então esses caras conseguiram, né, captar esse medo dessa população e converter isso em votos e ganhar eleições, né, seja na Europa ou nos Estados Unidos. O Bolsonaro é um pouquinho diferente, pelo que eu tenho visto, embora há um debate aí, mas já chego ali, né, já comento um pouco mais sobre o Brasil. Então, o que se passa, né, que esses autores têm apontado na Europa e nos Estados Unidos para esses candidatos como o Donald Trump chegarem ao poder, é que há uma reação cultural, então, no sentido de que as pessoas mais velhas, que estão com medo dessas transformações culturais, elas, né, e aí identificam que os jovens seriam mais receptivos a essas transformações, né, a essas mudanças, os mais velhos têm medo, e esses candidatos conseguiram captar, então, esses eleitores mais velhos, que tem medo dessas transformações, dos imigrantes, das novas configurações de família, de cultura, em relação a esses assuntos que têm sido discutidos. Aqui no Brasil mesmo, né, a gente viu toda essa polêmica, por exemplo, em relação à campanha agora de uma marca, né, de perfume, enfim, sobre a campanha do Dia dos Pais. Então tem muita gente que acha isso um absurdo, né, pensar num homem trans representar o Dia dos Pais. Então, mostra um pouco esse conflito, né? Tem ainda a tendência que as gerações mais novas sejam mais receptivas, mas que as pessoas mais velhas ainda não aceitaram, ou, enfim, talvez nunca aceitem essas transformações que a gente vem passando. E aí, então, é um pouco da resposta cultural, né, essa nova direita conseguiu captar esse medo dessa população
e transformar isso em votos. E aí também tem uma outra questão, né? Que em geral essas pessoas mais velhas, elas também são mais engajadas a participar do sistema tradicional de eleição, né? A gente pensar, o mundo moderno se constituiu com a democracia representativa, ou seja, de tempos em tempos, vamos pegar aqui no caso do Brasil, a cada 2 anos a gente vai nas urnas para escolher, que nem no caso desse ano, prefeitos, vereadores, e daqui 2 anos escolher governadores, deputados, senadores e presidente. Então, a tendência, que pelo que também se identifica, é que os candidatos, as pessoas mais velhas participam mais disso, né? Vão mais na urna votar e garantir seus direitos ou suas ideologias, enfim, nos candidatos que a representam. Enquanto que os mais jovens, e aí também a gente pode pensar nesse crescimento dos movimentos sociais, ou engajamento pela internet, coisas desse tipo, os mais jovens têm se engajado mais nesse tipo de movimentos sociais, que seriam participações não tradicionais ou não convencionais do sistema político, né? E aí, claro que isso gera um descompasso, né? Porque aqueles que estão querendo preservar os valores da família, digamos, da família tradicional, né, de uma certa de permanência de certos valores do passado, eles participam mais, comparecem mais nas eleições, enquanto que os mais novos menos, né? Ou dão menos importância para esse tipo de ativismo político de eleições, e aí acabam indo participando mais de coisas pelos movimentos sociais ou pela internet. Então, qual que é o problema, né, do sistema, se a gente for pensar nessa lógica, para os mais jovens que estão mais associados a esses novos valores? O poder ainda do nosso sistema político está no voto, né? Quem de fato tem mais poder para modificar ou para manter uma certa estrutura política é quem vence eleições. Então isso gera um descompasso. Então esses jovens que são mais receptivos a uma mudança cultural participam menos do sistema eleitoral, né, digamos assim. E os mais velhos, que são contrários a essas mudanças, eles são mais engajados em participar das eleições. Então também tem essas diferenças de geração e de forma de engajamento na política, né, entre jovens e as gerações mais velhas. Então é um livro interessante que traz um pouco essas discussões para a gente pensar. E aí também tem uma outra indicação, para fechar essas indicações, que é esse livro aqui do Mark Lilla, né, que ele, aí discutindo especificamente a questão também dos Estados Unidos, né, o livro Progressista de Ontem e do Amanhã. Então eu também vou deixar a citação depois nas referências ali na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Esse aqui tem tradução em português, então facilita também quem tiver interesse, né. Esse livro aqui justamente ele fala disso, né, de que na medida que esses novos movimentos sociais, né, emergiram e deslocaram, né, para a nova forma de ativismo político, eles acabaram deixando de lado o sistema eleitoral, e que é onde justamente está a maior força para se conseguir fazer mudanças, né, ocupar cargos e eleger seus representantes. E aí o Mark Lilla, por exemplo, acredita que seria necessário que esses novos movimentos sociais, essas novas discussões sobre gênero, racismo, entre outros temas, eles deveriam se preocupar mais em ocupar cargos políticos e fazer campanhas para eleger, e ir nas urnas, participar mais das eleições também, para eleger candidatos, justamente para impedir que esses movimentos mais conservadores consigam fazer, né, ou conseguir seus objetivos de frear, digamos assim, essas mudanças culturais. Então, o Mark Lilla já chama atenção justamente para isso, né, de que seria necessário, então, fazer hoje um investimento maior de, enfim, mulheres, negros, LGBT, ou o pessoal da questão do meio ambiente também, que seriam esses novos valores pós-materialistas, de que eles também se preocupem, ou agora juntem forças para participar do sistema eleitoral também, porque, né, justamente, se eles querem impedir que valores conservadores tradicionais cheguem ao poder, né, eles precisam então se atentar para essas vias tradicionais de participação política, digamos assim, né, consolidadas aí no século XIX e XX. Então, é mais ou menos um pouco nesse sentido que a bibliografia internacional tem pensado, tem sugerido alguns caminhos para o que está acontecendo agora na política e na sociedade contemporânea. Aqui no Brasil, só para a gente fechar então, sobre o Bolsonaro, por exemplo, né, o porquê o Bolsonaro chegou ao poder ou coisas desse tipo, as pesquisas ainda estão se desenvolvendo, né, até porque ele foi eleito em 2018, então também é algo bem recente. Mas aí vou deixar também na descrição do vídeo algumas indicações. Mas, por exemplo, tem uma live do professor Edinaldo, que é também quem escreveu aquele livro que eu indiquei aqui, né, sobre pós-materialismo. Ele fez uma live no Facebook que, por exemplo, nas pesquisas dele, ele ainda não publicou, então vou deixar o link do vídeo para quem quiser assistir.
Ele tem sugerido, de acordo com os resultados preliminares na pesquisa dele, que aqui no Brasil o que explica mais a eleição do Bolsonaro é o antipetismo, ou seja, a rejeição que a população brasileira, claro, não toda ela, evidentemente, né, porque dificilmente você vai ter um consenso, mas um grande número de brasileiros acabou elegendo o Bolsonaro por um antipetismo, ou seja, por uma rejeição ao PT, né, que governou aí o Brasil, venceu as últimas 4 eleições antes do Bolsonaro. Então aqui no Brasil seria um pouco diferente nesse sentido. Embora, claro, a gente pode pensar culturalmente também o Bolsonaro representa um pouco esses valores mais tradicionais conservadores e tentar frear mudanças culturais. Mas segundo ele, aqui no Brasil isso se explica mais pelo antipetismo, então a eleição do Bolsonaro. E no próprio vídeo, que eu vou deixar o link, ele sugere que também é interessante tentar entender por que o Bolsonaro e não o PSDB, que tinha sido nas últimas eleições, né, o partido que foi até o segundo turno disputando com o PT as últimas eleições, por que ao invés do PSDB o Bolsonaro conseguiu esses votos dos candidatos mais conservadores, dos eleitores mais conservadores do Brasil, né? Então ainda está aberto tentar entender o porquê isso, né? Por que o PSDB não conseguiu os votos então do antipetismo em relação e deixou espaço para o Bolsonaro, né, vencer as eleições. Então isso também tem sido investigado. Claro, muita gente tem sugerido que, como o PSDB acabou também, e aí entra a discussão até da Lava Jato, né, muitos candidatos do PSDB também têm sido investigados e presos, ou enfim, por conta da questão da Lava Jato. Então alguns acreditam que talvez por isso, né, porque o PSDB acabou entrando na questão das investigações e, digamos assim, manchou o nome dos candidatos do PSDB e talvez por isso o Bolsonaro. Mas ainda isso é muita especulação, né? As pesquisas ainda com dados mais concretos não avançaram tanto para a gente conseguir ter alguma certeza sobre isso. Então aqui no Brasil seria um pouco diferente. Embora também tenha discussões, as pesquisas também, muitos cientistas políticos têm discordado um pouco disso. Eu vou deixar também o link aqui, por exemplo, o Carlos Alberto Almeida, que é um outro cientista político lá do Rio de Janeiro, ele diz que não seria o antipetismo propriamente. Segundo ele, o Bolsonaro representa uma parcela mesmo do eleitorado que é conservador, que acredita, que pensa como ele, os valores da sociedade, e por isso elegeu ele, né? Claro que também no meio disso tudo tem a ver com crise econômica, né? Em geral, os dados da ciência política mostram que, em geral, quando há uma crise econômica, a tendência é que o governo que está no poder seja desfavorecido. Então, no meio disso, também tem que analisar a crise econômica e os efeitos dela nas eleições, né? Então, acho que é um pouco disso, para quem quiser entender o que está acontecendo no mundo hoje. São algumas referências aí que eu vou deixar depois toda na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar do que eu citei aqui. Então, acho que por hoje é isso e espero que tenha ajudado.